Senhor é quem nos leva para esses lugares. A única coisa que realmente importa é como que a sua fé reage. Como que você vive em dias que tem morte na panela? Pergunte isso para o seu irmão. E quando tiver morte na panela? E quando o seu alimento estiver envenenado? E quando você não puder saciar a fome? A única coisa que realmente vai importar, irmãos, é como você reage a isso. Se a sua confiança e sua fé em Deus realmente é suficiente e estável para prosseguir. Porque os dias maus virão. Dias de morte virão. Dias de luta, de tristeza virão. O Senhor Jesus nunca nos escondeu isso. Como nós reagimos em dias assim. Que nós precisamos entender, irmãos, as nossas circunstâncias mudam, mas o nosso Deus não muda. O nosso ambiente, aquilo que nos rodeia, essas coisas mudam, transitam, mas o nosso Deus permanece. O nosso Deus está intacto. O mesmo Deus do milagre é o Deus que estava com Eliseu no dia que tinha morte na panela. Como que você reage a isso? Agora você poderia se perguntar, então, irmãos, por que o Senhor Deus faz isso conosco? Por que Ele não nos deixa em ambientes sempre de milagres, sempre de bênçãos, sempre de vitórias? Porque nem sempre a igreja está cheia. Por que nem sempre caminhar com o Senhor é como pisar nas nuvens? Por quê? Por que o Senhor faz isso, irmãos? Ele quer nos ensinar uma coisa. Nós precisamos aprender a andar em provisão quando há fartura e quando há morte. Nós contamos a história de Abraão e dizemos que Abraão teve a capacidade de dizer: o Senhor proverá um cordeiro. Mas o Senhor proveu um cordeiro no momento de maior dificuldade da vida de Abraão. No momento de maior renúncia, de maior entrega. Não pense que Abraão estava feliz em dar o seu filho, assim como Deus não estava no dia da morte de Cristo. Mas Deus estava provendo quando houve morte, ou quando haveria morte. O Senhor Deus quer nos ensinar, irmãos, a andar nesses ambientes, a transitar por esses ambientes, porque eles virão dias de muita alegria, dias de muita tristeza. Como nós reagimos com relação a isso? Do ponto de vista natural, irmãos, no que diz respeito ao alimento, é muito fácil de entender a provisão. Nós esperamos que Deus supra as nossas necessidades, que haja alimento na nossa casa, que haja feijão e arroz nos armários, que haja queijo, leite na geladeira, pão. É ou não é verdade? Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Nós precisamos de alimento natural, nós precisamos alimentar o nosso corpo físico. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Deus, através do seu Espírito, pretende, irmãos, nos alimentar espiritualmente também. O Espírito Santo de Deus pretende prover alimento, irmãos, para os que têm fome, como diz Jesus, não só de pão. Aqueles que têm fome da palavra que sai da boca de Deus. Ele pretende nos alimentar dessa forma. Saiba de uma coisa, irmãos. Nunca houve e nem haverá. Você não vai saber e não vai conhecer um homem que foi verdadeiramente vivo e que se alimentou só de pão natural. Nunca houve nem haverá alguém realmente vivo, genuinamente vivo, que se alimentou só de pão físico. Deus pretende nos alimentar espiritualmente. Jesus disse, irmãos, que nem só de alimento natural viveria qualquer pessoa. Ele pega o texto lá, dito pelo Senhor a Moisés, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Ele pega esse texto para si, ele cita ele, dizendo: as palavras do Pai são alimento. Os mandamentos do Pai são vida, são comida. Vocês precisam buscar o pão de cada dia, porque é necessário, mas precisam entender uma coisa: o Pai também quer lhes alimentar espiritualmente com as suas palavras. Vocês sabem muito bem que Ele rogou para si um título, o Verbo de Deus, o Verbo vivo, a palavra encarnada. Em João 6, irmão, se eu não me engano, no capítulo 8, enfim, Ele diz: a minha carne é a verdadeira comida.
Nós não comemos da carne de Cristo literalmente, ele está falando de forma figurada, ele está usando um símbolo para dizer que eu sou a palavra, vocês precisam se alimentar de mim. Não haverá ninguém verdadeiramente vivo que se alimente só de pão natural, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus quer nos alimentar espiritualmente. Agora veja uma coisa comigo nesse texto, irmãos. Deus, ele tira o profeta, os seus alunos ali, né, os seus discípulos, né, de um ambiente de ressurreição, daquele menino que recobra a vida, e o leva para uma terra que se chama Gilgal, uma terra em que havia fome, a informação que nós temos. Parece muito bem, irmãos, que é em ambientes de maior dificuldade natural que aprendemos a buscar a provisão de Deus. É em ambientes de dificuldade no que diz respeito à nossa realidade terrena, irmãos, que nós aprendemos a buscar a provisão espiritual. Ah, como as pessoas se achegam a Deus quando estão com dificuldades terrenas. Ah, como as pessoas se achegam a Deus quando não há o que comer, literal, físico. Parece que é em ambientes, irmãos, de dificuldade que o Senhor Deus forja homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoados pelo poder de Deus, aquém das suas fraquezas. É em ambientes de dificuldades, irmãos, que Deus faz saltar em nossa vida, irmãos, o seu poder, a sua graça, a sua provisão, porque Ele é um Deus que provém, Ele é o Deus que proverá. É em ambientes, irmãos, de dificuldades e de tristeza que os nossos problemas atuais parecem tão irrelevantes diante da grandeza do nosso Deus. Porque Ele não muda. Ele continua provendo como Ele proveu a Abraão e vai continuar provendo para mim e para você. Mas Ele não quer prover apenas alimento natural. Ele não quer prover apenas coisas físicas, mas especialmente as espirituais. Nós dizemos que Deus pode transformar mal em bênção, né? Assim como com José, Deus transformou maldição em bênção, depois de todo um caminho tortuoso de dificuldade. Se Deus pode transformar mal em bênção, irmãos, entenda uma coisa. A dificuldade, ou como nós lemos nesse texto, eles se levantam e dizem, está envenenado, a morte na panela. Entenda uma coisa, a morte na sua panela, muitas vezes pode ser a voz de Deus gritando em alto e bom som, vem a mim. Vem a mim. Se você vier a mim, você será saciado. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, é que Deus usa os problemas para nos chamar para Ele. Deus usa as dificuldades e as lutas, Deus usa as tristezas, Deus usa a dor, Deus usa o passado para clamar, vem a mim. Vem a mim, você terá sede, você será saciado, você terá a sua fome saciada, mas você precisa vir a mim, porque eu tenho a provisão. Eu sou o Deus capaz de tirar o maná, fazer ele cair do céu sobre a sua cabeça para que você possa colher. Eu sou o Deus que abre o mar vermelho, eu sou o Deus que tira a água da rocha, mas você precisa vir a mim. Você precisa andar comigo. Quem sabe o seu momento de dificuldade que está causando abatimento no seu coração é a voz de Deus gritando no seu interior, vem a mim, mas você não está indo. Mas você não está se alimentando. Está vendo a vida definhar. Está como Jesus disse, nos dias de Noé eles comiam, bebiam e casavam-se. Até que um dia o Senhor fez as portas do céu se abrirem e choveu sobre eles. Quem sabe aparentemente, no que diz respeito à realidade terrena, você possa olhar ou as pessoas olhem para você e digam que está tudo bem. Mas você sabe que lá dentro está definhando. Porque o Senhor está usando a dificuldade e as provações para dizer, vem a mim. A minha carne é a verdadeira comida. Eu tenho a água viva. Jesus diz lá em João 6, irmãos, no Evangelho de João, não precisa abrir. Ele diz, quem vem a mim jamais terá fome e sede. Jamais.
No que diz respeito à realidade terrena, você come hoje, amanhã precisa comer, mas quem vai a Jesus de uma vez por todas, tem nele um estoque, uma fonte de alimento para a vida eterna. Quem vem a mim jamais terá fome e sede, porque, irmãos, depois que você se achega a Cristo, depois que você se achega a Deus através de Cristo, você nunca, meu irmão, nunca, repita comigo, nunca mais esteve, irmãos, e nem estará completamente desprovido de alimento espiritual. Você nunca, depois de se chegar a Cristo, nunca mais ficará um dia sem disponibilidade de alimento, sem capacidade de encontrar o maná. Nunca. Por quê? Porque o Senhor Deus proveu. E Ele continua provendo. Ele continuará provendo. Agora, fome e sede você até pode ter. Sabe por quê? Porque se alimenta mal. Fome e sede você até pode ter, irmãos, mas não é como se você não tivesse disponibilidade de alimento. A comida que Deus oferece espiritualmente nunca acaba, não tem fim. Mas você pode ter fome e sede, sabe por quê? Porque não se alimenta ou se alimenta mal. Agora, é um grande mistério isso, irmãos. Se você está com muita fome, você corre desesperadamente porque o seu corpo grita por comida. E a primeira comida que você encontra, a gente diz, o melhor ingrediente ou o melhor tempero é a fome. Né? Porque a comida pode ser horrível, mas se você está com fome, né? Ela não é verdade. Duas carnes vêm, né, Nicolas? A comida pode ser terrível, o melhor tempero é a fome. Né? Agora, pense como isso é um dilema e um drama espiritualmente, porque sempre há comida, e a melhor comida, e mesmo assim há pessoas que têm fome. Que dilema! Não é como se você não tivesse capacidade ou disponibilidade de reter alimento, irmãos. É porque nós não comemos. É porque nós fazemos jejum espiritual. Ao invés de fecharmos a nossa boca carnal, nós fechamos a nossa boca espiritual. Então nos alimentamos mal. Sempre houve, irmãos, e sempre haverá alimento e água abundante para os que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a provisão de Deus. Cristo é o melhor de Deus. Cristo é o melhor vinho, é o melhor pão. Cristo é a melhor figueira, é a melhor uva. Isso, irmãos, fica muito claro no verso 39. Eu gostaria que você lesse comigo de novo. Eu vou ler agora em outra versão, porque eu quero usar aqui algumas coisas. Mas preste atenção, verso 39. Ele diz assim: um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e colocou-os na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado, ou a morte nesta panela, ou a morte na panela. E não puderam comê-lo. Então Eliseu disse: tragam-me um pouco de farinha. Repita comigo: farinha. Jogou a farinha na panela e disse: agora podem comer. E o ensopado não lhes fez mal. Agora perceba uma coisa. Tem algo, irmãos, que sempre me chamou a atenção nesse texto aqui. Nós podemos aprender espiritualmente com isso. Há um sério problema de negligência aqui. Talvez não do profeta, não dos profetas, mas algo que nós podemos conceber espiritualmente no que diz respeito à alimentação. Negligência. Sabe qual que é o problema aqui, irmãos? É a primeira vez que eles estavam naquele lugar, necessitando de comida, e não tinham nada em volta. Não tinha mercado, não tinha reserva de alimento, não tinha pão natural, não tinha vinho, quem sabe, enfim, seja o que for, farinha, o que eles carregassem aqui, nós sabemos que tinha um pouco de farinha pelo menos. Mas farinha não dá para comer, farinha com farinha.
Eles precisavam fazer uma espécie de ensopado, um cozido, uma sopa, seja lá o que for. Qual que é o problema aqui da situação, irmãos? Eles estavam em um lugar que eles não sabiam o que tinha em volta. Então alguém sai pelo campo, cheio de mata silvestre, né? E recolhe alguma coisa que pudesse ser mastigável, digamos assim. Algum fruto. O cara vai lá, recolhe algum fruto, algumas coisas, traz em sua capa e coloca na panela e começa a fazer o alimento. Vamos comer isso que é o que tem, né? Só que tinha um problema, estava envenenado. Era provavelmente, potencialmente venenoso aquele fruto. Sabe qual é o problema aqui, irmãos? Algo que eu aprendo com isso. Esse é o problema de não conhecer a fonte, de não conhecer o estoque de alimento. Este é o problema, irmãos, de não ir diariamente ao campo colher. Nós comecemos aqui uma série de mensagens falando do Espírito Santo, irmãos, como esta fonte diária de alimento, de água viva, né? De poder, da presença de Deus, da capacitação de Deus. E nós falamos aqui insistentemente que nós precisamos nos relacionar com Ele, porque ao nos relacionarmos com Ele, estamos nos relacionando com o próprio Deus. A necessidade de conservar este relacionamento para que tenhamos vida, para que assim como são os nossos dias, sejam a nossa força. Agora, eu falei aqui insistentemente, irmãos, que nós precisamos ir a esta fonte de água viva, ir a esta fonte de alimento espiritual todos os dias. O alimento espiritual, o avivamento, a presença do Espírito Santo não é para ser sentida somente na igreja. Não é para ser uma convicção do crente somente na igreja. Ah, como muitos crentes falam em línguas, falam somente na igreja. Em casa nem oram. E quando oram não falam em línguas. Sendo que Paulo diz que as línguas são para edificação pessoal, ou seja, para a oração no secreto, a oração para si, do indivíduo. Há um problema, irmãos, quando nós deixamos de ir diariamente à fonte de alimento. Qual é o problema, irmãos? Que quando você mais precisa, quando há falta, quando há necessidade, quando há muita fome no local, você não sabe ao certo o que está procurando e nem que alimento encontrou. É o que acontece aqui, irmãos. Ele encontra algo que ele não sabia o que era, porque ele não conhecia o lugar em que ele foi procurar. E quando ele trouxe, ele colocou na panela, e sabe o que é pior, irmãos? A negligência dele afetou a todos. Ele não conhecia o local, ele não conhecia o alimento que ele trouxe. E nós vemos aqui então, irmãos, que nós podemos nos alimentar mal e ainda oferecer esse alimento ruim para os outros. Nós podemos, irmãos, saciar a nossa fome com algo que não é bom, com algo que é venenoso e ainda oferecer ao próximo. Ou quem sabe, mas eu não ofereço nada a ninguém. Mas saiba de uma coisa, as pessoas que estão ao seu redor se alimentam também daquilo que você se alimenta. As pessoas que estão ao seu redor são influenciadas pela sua dieta. Experimente na sua casa começar a ler a sua Bíblia na frente do seu filho, mas faça com persistência. Você não vai começar a te imitar. Experimente dobrar os seus joelhos. Você não vai começar a te imitar. A sua alimentação emana, toca os outros. Afinal de contas, sempre se disse dos crentes que é importante dar bom testemunho. É ou não é verdade? As nossas atitudes, elas são capazes de impactar as pessoas que estão à nossa volta. Aliás, por exemplo, dentro de um lar, um pai e uma mãe são muito responsáveis pela vida espiritual daqueles que estão dentro do lar. Experimente se alimentar bem, para você ver a mudança, a transformação. Este homem, ele trouxe aquele alimento, irmãos, não foi por mal, mas aquilo impactou aqueles que estavam junto dele, ao redor. E irmãos, como uma má alimentação tem trazido morte a famílias. Perceba uma coisa, eu não estou falando de má alimentação natural. Como uma má alimentação, irmãos, tem trazido morte à panela de muitas igrejas. Como uma má alimentação, irmãos, tem trazido morte a muitas casas.
Como pessoas têm trazido alimento que causam morte a muitos relacionamentos e ainda trazem, cozinham aquilo ali com muita dedicação e por muito tempo, sem perceber que está envenenado e acaba envenenando o relacionamento. Sabe o que é pior, irmãos? Muitas vezes a gente pode ser ou encontrar muitas pessoas que até sabem qual é o problema. Até sabem que aquilo que elas estão cozinhando na sua panela é morte. Mas elas fingem ignorar. Fingem não se importar. Ou pior, fingem não saber o motivo pelo qual aquilo está desmoronando. Negligência. Sabe, irmãos, muitas pessoas, em todo esse período de anos de igreja, eu já ouvi, meus filhos não me respeitam. Meus filhos, eles não querem mais saber de igreja, eles cresceram. Não querem, Irmãos, eu cresci na escola bíblica. Tinha pais que não conseguiam fazer uma criança de 5, 6, 7 anos ir na escola bíblica. Como que isso pode fazer sentido? Daí, no Dia dos Pais, se leu o Provérbios 22 lá, né? 22:6. Daí quando crescer, não vai se apartar. Muitos cônjuges, irmãos, reclamam dizendo, o meu marido, a minha esposa, ele está tão distante. Está tão distante de mim. Parece que ele não me ama mais. Daí os filhos que estão em casa veem a situação, veem o relacionamento, onde que está sendo cultivado e cozinhado morte. Eles dizem, meus pais só brigam. Eu não quero casar. Para que eu vou casar? Se meu pai e minha mãe são assim. Estão cozinhando numa panela de morte. Muitas pessoas talvez dizem, os meus negócios estão indo de mal a pior. Parece que quanto mais eu trabalho, eu menos tenho. Parece que as coisas só diminuem, parece que eu só vou para o vermelho, eu nunca estou no azul por muito tempo. Parece que é só cobrança, é só ligação. Eu vou para o trabalho e não consigo me concentrar, não consigo amar, não consigo me dedicar àquilo, não tenho mais força. E as coisas estão indo de mal a pior. Vamos trazer para dentro da igreja agora. Quem sabe muitas pessoas dizem assim, mas eu estou tão frio, eu estou tão gelado, o louvor não me toca mais. Eu estou tão insensível. Pastor diz, você vai ser abençoado, eu não tenho capacidade nem de dizer amém, porque eu estou tão incrédulo. Eu nem sei se eu dou mais credibilidade para esse Deus, pouco importa. Quem sabe algumas pessoas dizem, meu Deus, pastor, eu não consigo orar mais. Eu orava tanto, e as pessoas dizem assim, eu era tão feliz no primeiro amor. O primeiro amor. Irmãos, eu cresci ouvindo isso. O primeiro amor não sei o quê. O primeiro amor isso. Estou voltando à essência. Estou voltando ao primeiro amor. Até que eu descobri que o texto lá de Apocalipse, irmãos, em que Jesus diz isso, ele trata o primeiro amor como um mandamento. Que se você deixa, você precisa se arrepender. E se é necessário se arrepender, é porque é pecado deixar o primeiro amor. E as pessoas dizem, eu não consigo mais. Eu não consigo me compadecer por nada. Eu não amo mais os irmãos da igreja. Muito pelo contrário, eu não tenho saco mais para eles. Eu estava falando com o pessoal dos jovens lá, ontem, a respeito disso, irmãos. Muitas pessoas não amam mais a igreja, não amam mais os irmãos da igreja. Tem muito velho. Só tem pessoa nova. E deixam de ir na igreja por coisas bobas, porque simplesmente não gostam mais de ninguém. Não amam mais ninguém além de si mesmas. E como isso é triste, meu irmão. Não consigo me compadecer por nada, nem por ninguém. Não consigo amar, não consigo ter afeição, não consigo demonstrar carinho, demonstrar afeto, porque estou seco. Porque na verdade lá no início começou a ignorar a má alimentação espiritual e está definhando.
Sabe o que é pior, irmãos? Quando as pessoas caem em si e percebem que quem me rodeia está passando pelos mesmos sintomas que eu. Aí vem a queda. Porque parece, irmãos, que as pessoas dizem assim, enquanto é comigo, beleza. Mas quando começa a refletir no filho, no cônjuge, no amigo, no colega de trabalho, aí vem a queda. Lembre-se, irmãos, eu acabei de dizer aqui uma coisa. Enquanto você está em Cristo, se você está em Cristo, irmãos, nunca haverá falta de provisão. Você pode dizer amém? Diga assim, enquanto eu estiver em Cristo, não haverá falta de provisão. Agora, irmãos, perceba uma coisa. Talvez você esteja como a viúva do início do capítulo 4, que nós não lemos. Ela chega para Eliseu e diz, Eliseu, homem de Deus, o meu marido, o seu servo, ele morreu, só deixou dívidas. E eu estou com o meu filho, com medo de virem e levarem ele para pagar a dívida. A Bíblia diz que Eliseu pergunta para ela, mulher, o que você tem em casa? Sabe o que ela responde, irmãos? O que me dá uma agonia esse texto? Ela diz, eu não tenho nada, exceto um pouco de azeite. Como é agoniante esse texto. Nada é nada. Nada é zero. Nada é falta. É sim ou não. Tem ou não tem. Eu não tenho nada, exceto um pouquinho de azeite. Como assim, irmãos? Eu fico pensando, por que Eliseu não disse, mulher, meu Deus? Então você tem sim alguma coisa. Tem um pouquinho de azeite lá na sua casa, escondido numa vasilha. É porque você ignora isso. Quem sabe você está com essa mulher, irmãos, como essa mulher. Eu não tenho nada, eu não consigo sair daqui. Ó vida, ó céus, de mal a pior. Está acostumado com a anemia espiritual. O Espírito Santo nunca vai falar comigo, porque eu não mereço. Sério que você não merece? Que descoberta, meu irmão. Eu estava falando com o Taylor esses dias, parece que tem pessoas que pensam assim, Deus é capaz de criar o mundo, Ele é capaz de abrir o mar, Ele é capaz de enviar seu filho nascido de uma virgem, Ele só não tem poder para me usar. Que dilema, que Deus é esse? Que gaiola é essa? Deus é capaz de fazer um monte de coisa sobrenatural, Ele só não é capaz de me usar. De usar o pouco que eu tenho, a pouca habilidade que eu tenho, a pouca destreza que eu tenho. Eu não sei ler, sabe que Pedro também não sabia muito, não. Mas eu não sou maduro. Saiba que muitos deles, irmãos, os apóstolos, tinham 17, 16 anos. Hoje em dia ninguém diz, mas eu sou mulher. Hoje em dia não faz mais sentido dizer isso. Mas tinha mulheres que seguiam Jesus. Tem pessoas que insistem em dizer, eu não tenho nada para oferecer. Quem sabe nós, irmãos, estejamos como esta mulher. Mas se você está em Cristo, irmãos, mesmo que você esteja definhando, mesmo que você esteja achando que vai morrer ou que vai perder aquilo que Deus te deu, sempre há um pouco de azeite. Você não disse um glória a Deus? Sempre, meu irmão, há um pouco de azeite, sempre há um pouco de farinha, sempre tem alguém, irmãos, que tenha 5 pães e 2 peixinhos que o mestre possa multiplicar e alimentar uma multidão de 5.000 homens. Porque o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito, irmãos. Nós sabemos de cor o Salmo 23, mas muitas vezes não entendemos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Cristo é meu, se eu sou dele, eu não tenho ausência, eu não tenho falta. Talvez, irmãos, as pessoas olhem para você e digam, tem morte na sua panela. Quem sabe você já ouviu isso, meu irmão? Quem sabe você já ouviu, não tem jeito. Você não tem jeito. Você não pode, você não vai fazer. Você não tem capacidade para isso. Quem sabe disseram, em forma de desprezo, tem morte na sua panela, está envenenado o seu cozido, você está cozinhando algo que vai se perder.
Eu ouvi isso. Mas tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu ouvi isso de pessoas dizendo: você vai plantar essa igreja e vai perder toda a sua família. Só que eu não tenho nada, eu não sou dono de vocês. Foi o Senhor quem conquistou vocês. Sou apenas um instrumento. Eu não tenho nada. O pouco que eu tenho foi Deus quem me deu. Quem sabe as pessoas estão dizendo: tem morte na sua panela. Quem sabe as pessoas estão dizendo: olha, ele não consegue, aquele relacionamento não tem mais jeito, é muitos anos já. Os filhos não têm mais jeito, porque foram criados errado. Essa pessoa aí nunca vai ser usada por Deus porque não se dedica, não se importa, é negligente. Talvez até seja um pouco verdade, irmãos. Mas saiba, enquanto houver um pouco de azeite, enquanto estiver um pouco de farinha disponível, Deus pode transformar o mal em bênção. Quem sabe, irmãos, você mesmo está esperando a morte de tudo que Deus te deu. Mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que você não esteja demonstrando, quem sabe no seu interior você está esperando morrer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Meu irmão, como eu pensei isso da minha casa, da minha família por muito tempo. Meu Deus, eu estou indo na igreja, minha mãe está indo na igreja e parece que a minha família nunca vai se converter. Qual é o destino? Qual é o final? Então eu vivia com medo da volta de Jesus. Mas se um dia o Senhor vier ao seu encontro e pedir um pouco de farinha, não diga que você não tem nada. Talvez você mesmo pense isso de si mesmo. Talvez você mesmo diga: eu não tenho mais jeito. Quem sabe você está como essa viúva ou esses homens, no momento de muita dificuldade, numa iminente morte, você diga: não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais solução. É algo além do que eu possa suportar, das minhas capacidades. E quem sabe seja mesmo, meu irmão, este é o milagre da fé. Este é o milagre da fé. Quem sabe você está dizendo: eu vou me recolher, fechar a porta da minha casa, como aquela viúva que tinha um pouquinho de azeite, que depois o profeta multiplicou. Ela tinha dito: eu vou me recolher com meus filhos, fazer um pouco de azeite, de farinha que eu tenho, fazer um pão ali, alguma coisa, vou comer e nós vamos esperar a morte. Quem sabe você esteja esperando esse fim. Eu não consigo vencer tal fardo. Esse pecado é mais forte do que eu. Eu olho para as figueiras da vida, elas estão secas. Não tem uva nas videiras. Parece que tudo está árido, seco. O solo é rochoso. Não há capacidade de crescimento. Mas lembre-se do que eu falei aqui na semana passada: se as raízes forem profundas, a árvore sempre brota de novo, meu irmão. Este é o segredo. Este é o segredo. O segredo é se Jesus está no barco. Mesmo que você esteja desesperado, dizendo: mestre, como o Senhor é capaz de dormir enquanto há uma tempestade aqui, tentando nos afundar. Mas se Ele estiver no barco, mesmo que você esteja desesperado, ainda há esperança, meu irmão. Quem sabe você mesmo reconheça: eu negligenciei lá atrás e agora não tem solução. Aquilo que eu fiz quando era jovem. Quem sabe você diga: eu entristeci meus pais. Eu plantei coisas terríveis lá atrás e agora estou colhendo na minha vida, na minha história. Talvez muitas pessoas pensem isso, irmãos. Isso tem uma maldição sobre a minha vida. Os meus filhos vão colher as mesmas coisas que eu. Saiba de uma coisa: se você está em Cristo, você é nova criatura.
Se você está em Cristo, você é nova criatura, porque Ele levou sobre si. Talvez alguém se levante e diga, a morte na panela, mas saiba de uma coisa, Elias está dizendo, calma. Elias não, Eliseu. Está dizendo, calma, tem um pouco de farinha. Ah, tem um pouquinho de farinha lá, tragam a farinha. Esse pouquinho de farinha será suficiente para restaurar todo o resto que estava envenenado. Você crê nisso, meu irmão? Saiba de uma coisa, está aqui entre nós alguém que é maior do que Eliseu. Está alguém aqui nesta noite que é muito maior do que Eliseu, muito superior a Eliseu, muito mais poderoso do que Eliseu. Um dia ele entregou um corpo e um sangue. A Bíblia diz que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma aparência, nada em que as pessoas pudessem se apegar materialmente, fisicamente, mas ele tinha um pouco de farinha do céu. O pão vivo que desceu do céu. É o alimento, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E um dia Deus fez cair do céu um maná que eles colhiam e se alimentavam. Mas em Cristo, este pão desceu em forma física e nos alimentou para a eternidade. Não há nenhum filho de Deus desprovido de provisão. Se coloque de pé.